Dor no corpo todo, principalmente na musculatura, junto com a dor, sensação de fadiga, cansaço, alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e até alterações intestinais. Esses são sintomas de quem sofre com fibromialgia e a gente conheceu uma pessoa que sofre com essa realidade. Vamos ouvir o relato dela? Eu descobri que tinha fibromialgia mais ou menos há uns 8 anos e meio. Foi difícil, muito difícil. Eu senti muitas dores, tinha sintomas estranhos, mas eu nunca sabia o que era, né? Mas ao descobrir que era fibromialgia, aí sim ficou difícil para mim. Porque eu já ouvia falar o quanto era difícil uma pessoa que tinha fibromialgia, mas sentir na pele é muito diferente. Muita gente fala nessa história de é uma dor que sai caminhando. É isso mesmo? Isso mesmo, uma dor que ela sai caminhando. Ela pode estar no braço, ela vai para a perna, vai para o joelho, para as costas, para toda parte que você imaginar. E também, como eu te disse, tanto faz ela estar no corpo inteiro. Agora é complicado. Que dor você tem? Ah, não sei, está aqui na perna. Aí, foi para o braço. Parece uma coisa até bem complicada de se entender, realmente. Antes de fechar o diagnóstico, você chegou a suspeitar que fosse outro tipo de acometimento? Sim, antes de fechar o diagnóstico, eu achava que fosse uma artrite, uma artrose, um problema, sei lá, na coluna, um problema no... Eu pensava várias coisas, né? Porque como se tinha muitos sintomas... Você já deixou de fazer alguma coisa por causa da doença? Já deixei, sim. Principalmente de trabalhar, que é a parte mais difícil, é quando a gente deixa de trabalhar. Porque é a dignidade da gente, trabalho, né? A gente precisa trabalhar para sobreviver. Então, chegou momentos de eu não poder fazer mais nada, tipo, as coisas caem da sua mão, você não tem a força mais que tinha antes, você não tem mais a disposição de acordar e levantar, simplesmente e levantar, né? Para muita gente é tão fácil levantar, acordar e levantar, mas para mim não, eu tenho que sentar, passar um tempo para eu levantar, para conseguir andar. E como é que é o tratamento, Keila? O tratamento, a gente até pensa muitas vezes que você vai começar a tratar e vai ficar bom, mas não é simplesmente assim. Você começa a tratar simplesmente para diminuir a sua dor, entendeu? Mas assim, com o passar do tempo, vai acometendo mais coisas. Vai doendo os dentes, vai doendo a pele, vai doendo outras partes que você achou assim, o tratamento não era para mim ficar boa? Como assim eu estou piorando? Mas isso é a fibromialgia. Nossa, que desafio de Keila. Obrigado pelo seu relato, viu? E esse é o tema do nosso consultório ITN de hoje. A gente conversa sobre fibromialgia a partir de agora com o neurologista e médico da dor, doutor Luiz Severo, que já está aqui nos estúdios. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo espaço da gente dividir esse conhecimento de uma patologia que, para além da dor, a gente tem sofrimento. E entender, acolher e diagnosticar de maneira mais precisa é fundamental. Doutor, para a gente começar, como diagnosticar a fibromialgia? Quais são os critérios? O que é que vocês analisam? Bem, quando a gente está pensando em um paciente que tem fibromialgia, o paciente, como uma dessas, a moça que apareceu relatou, eu tenho uma dor difusa, ou seja, eu tenho uma dor que tem que estar acima e abaixo do umbigo. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor na região da mandíbula, eu tenho dor na região do tórax, na região de ombros, eu posso ter dor na região de punhos, cotovelos, antebraços, região lateral da coxa, eu posso ter dor nos joelhos, nos tornozelos. Só que o que caracteriza mais a fibromialgia é que, além dessa dor crônica difusa, miofacial, muscular, que pega tendão, músculo, eu tenho alteração de memória. Então, é um paciente que tem dificuldade de atenção, performance cognitiva, até de trabalhar. Eu tenho dificuldade de ter um bom sono. Então, eu tenho uma fadiga importante. A fadiga é uma das características fundamentais. Associado a isso, nosso paciente de fibromialgia, ele vai ter uma sensação de que não consegue melhorar. Ele tem uma sensação de depressão e ansiedade. Ele tem uma sensação de que parece que ele se tornou a própria doença. E essa é a grande dificuldade que a gente tem na hora de conversar e se conectar ao nosso paciente, é fazer com que eles percebam que estamos acolhendo uma doença em que não aparece nos exames. É uma doença disfuncional. O cérebro, a medula, os nervos, os tecidos, eles estão
atuando de uma maneira disfuncional. Eles não estão, esse processamento cerebral da dor, acontecendo de uma maneira clara. É por isso que essa dor caminha, como a paciente relatou. Ela caminha porque ele não respeita mais um território. Ele não respeita mais uma área específica. A doença, a dor disfuncional, pela Sociedade Brasileira de Estudo de Dor e pela Academia Internacional de Estudo de Dor, ela reforça que é uma dor primária, não tem causa. Uma causa mas ela tem fatores que pioram. Então, reforço aqui de que tem que estar bem claro de que fibromialgia não é uma dor emocional. O componente emocional piora, com certeza piora, mas o componente emocional não é a causa. Não é a depressão que está levando à fibromialgia, mas, na verdade, é o sofrimento e toda essa disfunção do cérebro que faz com que o paciente desenvolva sintomas para além da dor, como, por exemplo, o sofrimento e a depressão. Doutor Luiz, já sabe o que causa essa síndrome e tem como prevenir? Bem, quando a gente está tentando entender por que eu tenho fibromialgia, não temos um quadro bem definido. A fibromialgia afeta hoje cerca de 3% da nossa população brasileira. A maioria são mulheres. Então, mulher é um fator de risco. O sedentarismo é um fator de risco. A obesidade é um fator de risco. Pacientes descompensados de diabetes, hipertensão, têm mais dor também. Portanto, é um fator de risco para descompensação e entrar no que ela falou, a dor dói o corpo todo. É uma crise fibromiálgica, quando tem várias regiões do corpo afetadas. A causa ainda não é bem clara, mas o que é claro é essa disfunção. O toque é doloroso. A percepção de dor é muito mais intensa do que o esperado, porque o cérebro processa essa dor de maneira errada. Doutor Luiz, a gente recebeu até interações dos nossos telespectadores, o tempo está acabando, então vou aqui só encerrar mostrando a interação do nosso telespectador que sofre com fibromialgia e mandou o relato dele para o nosso WhatsApp. E ele disse, é o Geison Alves, lá das Malvinas, fibromialgia. Eu sofro muito, minhas articulações, tendões, parecem que tem brasa, são dores que nunca passam. É um inferno em vida, só sabe o que é fibromialgia quem tem essa doença arrebatadora, né, doutor? Sim, a gente tem que reforçar aqui que a expectativa do paciente é tomar uma medicação e milagrosamente ficar curado. Temos que lembrar que dor crônica não tem cura, mas ela tem como ter melhora e controle de sintomas. Qual é o melhor tratamento? Atividade física. Atividade física, equilíbrio emocional. E, claro, um acompanhamento especializado. Doutor, muito obrigado pela participação. A gente vai voltar a falar sobre esse tema e lhe convida mais uma vez, mas obrigado pela disponibilidade, viu? Obrigado pelo convite.